Você já reparou que tem lugar onde ninguém fala o nome em voz alta? Tem casa velha no interior que é assim, o povo entra, tira o chapéu, baixa a cabeça e evita chamar qualquer um pelo nome. E não é por educação não, é por puro medo. Esse caos que eu vou contar hoje vem de uma estrada de terra esquecida, daquelas que o mapa nem faz mais questão de lembrar. No fim dela tinha uma casa antiga, uma construção de madeira que já sentiu o peso do tempo, abandonada há anos, depois que a família que morava ali simplesmente sumiu. Do nada, não teve incêndio, não teve briga, não acharam corpo nenhum. Só encontraram as portas abertas, a mesa posta para um jantar que nunca aconteceu e um silêncio pesado que parecia engolir qualquer som que chegasse perto. O povo da região começou a espalhar a história. Quem passava perto dizia que se alguém tivesse a coragem ou a tolice de falar o próprio nome ali dentro, a casa respondia. Não com uma voz, nada disso. Era uma resposta silenciosa, uma presença que se manifestava. Era como se a própria estrutura da casa te reconhecesse, te identificasse. Viajantes que se abrigaram da chuva lá dentro contaram que sentiram, no exato momento em que entraram, um arrepio diferente. Não era só o frio da tempestade. Era como se alguém soubesse quem eles eram, como se a casa soubesse detalhes demais sobre suas vidas, e a sensação era de que ela estava esperando por algo. Até que um dia, o sujeito mais cético, desses que pagam para ver, resolveu desafiar a lenda. Ele parou a carroça na frente da porteira, entrou na casa com um sorriso de deboche e no meio da sala, vazia, gritou o próprio nome em voz alta, só para provar que tudo aquilo era besteira. Era história de gente medrosa. Na mesma hora, as paredes estalaram. E não foi aquele barulho comum de madeira velha se ajeitando. Foi diferente. Foi como se a casa tivesse respirado fundo, como se ela tivesse acordado de um sono muito longo. O homem sentiu um pavor que ele nunca tinha sentido na vida. Ele saiu correndo, tropeçando nos próprios pés, com a sensação clara de que tinha sido chamado. Mas não pelos ouvidos, era um chamado que vinha de dentro, como se algo tivesse se agarrado à alma dele. Dias depois, esse homem começou a mudar. Primeiro, ele parava no meio de uma frase, confuso. Depois, não lembrava mais o próprio nome direito, esquecia quem ele era, de onde tinha vindo, para onde estava indo. Quando alguém na cidade perguntava seu nome, ele respondia com silêncio, ou então inventava outro nome qualquer, um que não era dele. A memória, a identidade dele estava se desfazendo, se apagando aos poucos, até que numa noite sem lua, ele levantou da cama, saiu de casa e andou o caminho de volta, direto para aquela estrada de terra. Parou diante da casa abandonada e dessa vez ninguém ouviu ele dizer nada. Ele apenas entrou. Mas quem mora ali perto garante, com a voz baixa e os olhos arregalados, que desde aquela noite a casa nunca mais ficou completamente vazia. Às vezes eles veem uma sombra na janela, uma luz fraca lá dentro. Dizem que tem lugar que não quer o seu corpo, não quer o seu dinheiro, quer aquilo que te define, quer o seu nome, a sua história, quem você é. E quando você entrega isso, não sobra muito de você para poder voltar. E aí, esse caos te deu um arrepio? Se sim, já deixa o like aqui para fortalecer a gente. Comenta o que você achou, compartilha com aquele amigo ou amiga que curte uma história dessas e, claro, segue o canal para não perder a próxima prosa. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Na sua cidade, existe algum lugar assim, que o povo evita até falar o nome? E o que você achou dessa história? Você encararia entrar numa casa dessas ou passava bem longe? Quero ler tudo. Valeu e até a próxima.